Hoje vamos falar sobre um distúrbio metabólico silencioso, gente. Você já ouviu falar em dislipidemia? Enrolou a língua aqui, hein? Então você imagina o caso sério que é isso, tá? Esse distúrbio apresenta alterações no colesterol e no triglicerídeos, por exemplo, podendo causar várias complicações. Se tratado, gente, se torna a detecção precoce e o tratamento fundamental para evitar complicações graves. E para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, recebemos a médica endocrinologista, doutora Natália Nicolau. Bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? João. Muito obrigado Tudo pela bom? presença novamente, Obrigada viu? a vocês. Que honra recebê-la aqui de novo. Obrigada. Eu acho que pra gente começar aqui, um né? assuntinho, né? Silencioso, mas a gente vai falar dele, Vamos. viu? Vamos desvendar. Pra começar, então, doutora, conta pra gente o que é, então, esse distúrbio. Existem tipos desse distúrbio também? A dislipidemia é uma alteração nos níveis de lipídios, né, de colesterol no sangue. Seja por um aumento nos níveis do colesterol ruim, que a gente chama de LDL, que é um colesterol que se deposita na região íntima dos vasos e forma aquelas placas de aterosclerose, que aumentam o risco de infarto, de AVC. Seja por uma diminuição nos níveis de HDL, que é o colesterol bom, que é considerado o lixeiro do corpo, porque ele pega o colesterol ruim, LDL, joga para o fígado eliminar, né, metabolizar, ou seja por um aumento de triglicerídeo, que seria uma fração... O triglicerídeo é importante porque ele é a principal forma de energia que a gente estoca no corpo, mas em excesso também pode causar pancreatite, enfim, outros problemas. Então você pode ter ou a forma isolada de um desses ou a combinação deles. Ele tem origem já de família, é isso não? Já tem essa origem ou não, doutora? É uma coisa que acontece assim no decorrer da nossa vida? Essa pergunta é interessante até porque muita gente acha que o colesterol é proveniente só da dieta, né? Na verdade, o nosso fígado metaboliza 70% do nosso colesterol. Então, a gente que produz, né, a maior parte. 30% é proveniente de dieta, enfim, hábitos de vida, né? Mas, em relação às dislipidemias, a minoria, 10%, felizmente, tem relação com mutação genética, que aí tem a ver com história familiar. 90% é de causa exógena, quer dizer, de causa secundária. E aí tem relação com alimentação desequilibrada, sedentarismo, hipotiroidismo, diabetes, cigarro. Enfim, a gente geralmente classifica em dois grandes grupos, né? A causa primária, que tem relação com história familiar, e causas secundárias. E, doutora, a senhora comentou, né, essas causas secundárias, né, que levam a esse distúrbio. Como que o sedentarismo, então, a má alimentação, eles influenciam nisso, na pessoa que ela acaba tendo um distúrbio? Olha, a má alimentação influencia porque se você consome muita gordura saturada, que seria gordura de origem animal, laticínios integrais, alimentos ultraprocessados, aquela gordurinha da picanha, excesso de carne vermelha, você vai acabar absorvendo mais o colesterol, essa fração de colesterol ruim, que vai aumentar os níveis de colesterol LDL, que seria esse colesterol que se deposita mais nos vasos, aumentando o risco de infarto e AVC. Quer ver uma coisa que é um pouco moda também? Por exemplo, óleo de coco, que também aumenta a fração de LDL. Ficou o óleo de coco, todo mundo tomava pra com usar, café. pra usar pra exatamente, tudo, para né? emagrecer. Para emagrecer. Hoje a gente sabe que não. Não é bem isso, né, doutora? Não é bem isso, isso aumenta realmente os níveis de colesterol ruim e inclusive é proscrito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Endocrinologia. Então, a alimentação influencia, por exemplo, o excesso de carboidrato simples, de açúcar, bebida alcoólica vai aumentar triglicerídeo, que também se transforma numa fração de menor densidade, que é o VLDL, que também se deposita lá nos vasos. O sedentarismo, você vai diminuir a sua produção endógena de HDL, que é esse colesterol, que é esse lixeiro, né? Que vai jogar o colesterol ruim para ser metabolizado no fígado. Então, os hábitos de vida vão influenciar bastante nesses níveis de colesterol. Agora, o que vai determinar o tratamento medicamentoso é o risco global desse paciente, né? A gente faz uma estratificação de risco para a gente ver se ele vai usar a medicação ou só a mudança de estilo de vida. Doutora, e você falou
das gorduras saturadas, né, em excesso e tudo mais. E dentro da alimentação, onde a gente consegue extrair a gordura boa? Boa, é. Né? Isso, e assim, se eu consigo simplesmente controlar, a partir de que momento eu consigo controlar só na alimentação? Sim. E a partir de que momento eu preciso ir para o medicamento? Sim. A gente consegue sentir isso? Ó, em relação à alimentação, gordura insaturada, abacate, azeite, essas oleaginosas, fibra, então assim, muita verdura, fruta, porque você acaba diminuindo a absorção da fração ruim de colesterol. Isso aí influencia bastante no HDL, né, nesse colesterol bom. Agora, em que momento a gente deve se preocupar? Em relação a sinais clínicos, é difícil porque um percentual muito baixo vai ter uma apresentação mais importante clínica. Por exemplo, a gente chama de chantelasma, que são uns acúmulos de gordura ao redor dos olhos, fica tipo umas bolinhas amarelas, ou xantomas, que são os nódulos grandes em região de tendão, cotovelo, joelho. E aí, isso geralmente tem mais relação com hipercolesterolemia familiar. E são nódulos de gordura. De gordura. Tanto no amarelo, cotovelo. Tá. Ao redor do olho pode ter assim o arco mais claro, sabe? Então isso aí são sinais clínicos raros que são sinais que a pessoa deve procurar ou um endocrinologista, um cardiologista para fazer uma investigação e tratar. Agora, o colesterol, como você havia falado, Léo, é silencioso. A não ser que a pessoa já tenha um problema cardiovascular, ela tem uma angina, né? Ela talvez não sinta nada. E esse é o grande vilão, né? Esse é o grande problema. Então, a gente deveria colher exames, principalmente se a pessoa tem fatores de risco. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética, que é obesa, que é sedentária, que tem história familiar de problema de colesterol, ou história familiar de doença coronariana precoce. A pessoa, tem um primo que morreu, morte súbita, infartou aos 30 anos, né? Ou teve um AVC. Essas pessoas têm que procurar mais precocemente colher um colesterol, enfim, pelo menos dependendo do risco, a cada 4 anos, né? E se a pessoa tem uma história familiar muito importante, desde pequenininha, desde os 2 aninhos de idade, já tem que colher um colesterol, né? Que seria o exame de sangue. E, doutora, quando a gente para pensar nas crianças, nos adolescentes, que parece cada vez mais cedo alguns distúrbios, algumas doenças acabam acarretando também essa faixa etária. Elas também podem ter esse distúrbio a partir de alguma idade? Podem, viu? Podem. É importante falar sobre isso. Porque, assim como a pessoa magra, que as pessoas geralmente associam o colesterol alto ao obeso ou ao diabético, né? A pessoa magra pode ter um colesterol aumentado e a criança também. Justamente porque a gente produz a maior parte no fígado. Então, se a pessoa tem uma propensão genética ou uma mutação em um gene que determina a produção maior desse LDL, né? Ela pode ter um colesterol muito aumentado desde cedo e isso aumenta o risco dessa criança, na fase adulta, ter um evento cardiovascular. Então, é importante ficar atento. E é claro que, assim, em relação à causa exógena, que aí seria 90% dos casos, né? A alimentação rica em gordura saturada, que infelizmente é cada dia mais comum, né? Criançada comendo aí bolacha recheada. Mais prático, né? Mais rápido, prático, né? mais rápido. Fácil, Essas bebidas açucaradas, refrigerante, suco de caixinha, enfim. Tudo que é mais prático e industrializado, geralmente vai ter mais gordura saturada. Felizmente, hoje em dia é obrigação ter lá no rótulo, né, rico em gordura saturada, em açúcar, enfim. Aumento de alimentos açucarados. Então, a criança está mais sedentária, mais em tela. Então, infelizmente, tem crescido também esse problema em crianças. Mas né? é impressionante. Eu lembro que eu dei uma palestra há muito tempo isso na escola da minha filha, faz bastante tempo isso, falando exatamente sobre esse assunto, né? A questão do açúcar que se consome, que o adolescente, a criança se consome. Aí a mamãe me perguntou assim, chefe, não adianta, eu compro refrigerante, eu escondo, eu coloco no armário em cima, eu tranco, ele encontra o refrigerante. Como é que eu faço? Eu falo, não compra. Se não tiver em casa. Não compra, né? Porque é a gente que dá essa alimentação, não é verdade, doutora? E como é perigoso a gente alimentar. Porque assim, o cérebro ele é fácil de se viciar em algo que é bom, porque ruim não é. O açúcar é gostoso, dá prazer, é bom demais. Como é que a gente faz, doutora? Esse exemplo é tão importante. Eu queria que você falasse para as pessoas exatamente sobre isso. É importantíssimo. Quanto mais a indústria coloca alimentos mais palatáveis, né? Então vai colocar realçador de sabor, alimento ou muito salgado ou muito doce,
E aí a gente fica, né, a criança vicia esse paladar dela, ela acostuma esse paladar com esse tipo de alimento, ou um alimento muito salgado, ou muito doce, e ela vai querer cada vez mais isso porque dá essa sensação de prazer, de bem-estar, né? E às vezes até procura conforto no alimento. E aí ela passa a não ter muita vontade de comer alimentos in natura, né? Ela não vai ter... Que gosto vai ter um brócolis depois de uma bolacha recheada? Nenhum. Então, o exemplo tem que vir de casa. A gente tem que comer na frente deles, a gente não pode comprar o refrigerante, esconder, porque senão a criança é esperta, né? Com certeza. E aquele meu pai toma, minha mãe toma, por que eu não posso? Né? Exatamente isso. E é isso, é importantíssimo esse exemplo para eles. A criança é muito o nosso reflexo, né? Não tem jeito. Perfeito. Doutora, temos uma pergunta no WhatsApp. Pode ser? Claro. Então, bora lá. Vamos ver. Lê lá, Carol, que eu tô sem óculos. A Claudinha, de Minas Gerais, ela diz: olá, boa tarde, doutora Natália. A dislipidemia pode ocasionar obesidade ou alteração do peso? Boa Obrigada, pergunta. Claudinha. Muito obrigado, Claudinha. Valeu. Obrigada, Claudinha. Olha, seguinte, é mais o contrário, viu? Obesidade, até por conta do o ambiente obesogênico, né? A obesidade é uma doença crônica, a pessoa tem uma inflamação de baixo grau, então ela também dificulta a metabolização desse colesterol ruim e a formação do colesterol bom. A obesidade pode levar a uma dislipidemia, né? E um aumento de risco cardiovascular. Mas não o contrário, não é a dislipidemia que causa obesidade, né? É um pouco o inverso aí. Entendi. E doutora, os tratamentos, né? Essa Sim. parte de tratamento. Porque a gente sempre fala de qualidade de vida, né? Exercício físico e tudo mais. E como que isso influencia, então, dentro da dislipidemia, né? Quais outros também tratamentos que tem para esse distúrbio? Essa pergunta é importante, Carol. Por quê? Assim, 30% a gente vai conseguir mexer ali naquele colesterol, né? Mas 70%, dependendo do risco desse paciente de sofrer um infarto, de ter um AVC, ele vai ter que entrar com medicação. Porque quem tem um risco aumentado, né, de evento cardiovascular, tem uma meta de colesterol mais baixa que a população em geral. E dificilmente, dependendo dos níveis de colesterol dessa pessoa, ela vai conseguir, só mudando a alimentação e atividade física, chegar nessa meta. Ah, virei vegano, não consumo mais nada de origem animal, consumo muita fibra, enfim, faço muita atividade física. Mas se essa pessoa já teve um evento anterior, já infartou, ou teve um AVC, né, ou tem história familiar muito importante, ou tem níveis de LDL acima de 190, que é uma condição que aumenta muito o risco, a gente faz uma estratificação de risco dessa pessoa. Então, se ela tem um risco médio ou alto, né, o risco cardiovascular, ela vai ter que entrar com estatina. E por que é importante a gente tocar nesse ponto? Porque é muito comum o médico prescrever a medicação para o colesterol, né? E aí o paciente vai, toma um período e acha que está curado. Isso que eu ia perguntar, Pronto, isso acabou, é né? contínuo É depois. Chega uma contínuo. época que é contínuo. Tipo Contínuo. pressão alta. Tipo por exemplo. pressão vai alta. que vai. Exatamente. Porque se a pessoa interrompe, volta a subir o colesterol. Tá. E é muito comum isso acontecer. O paciente não quer tomar remédio, né? Então, ainda mais que tem muita fake news na internet, enfim, estatina, o colesterol é precursor de hormônio, então você vai diminuir sua testosterona. Enfim, tem coisas que a gente sempre em medicina tem que pesar risco-benefício. Se o seu médico prescreveu um remédio para o colesterol, é porque o benefício dele é muito maior do que um possível risco de efeito colateral, né? Então, é uma das poucas medicações em medicina que diminui mortalidade, quer dizer, vai diminuir o risco da pessoa ter um infarto e um AVC, que são maiores causas de mortalidade, né, da humanidade. Então, é importante isso, porque às vezes a pessoa acha que só com a dieta, não é só, né? Todo mundo tem que fazer. Mas assim, que a pessoa vai fazer dieta, atividade física e vai resolver o problema. Algumas vezes não, muitas vezes ela tem que entrar com medicação. É impressionante, assim, é unânime, todos os médicos que sentam aqui nessa cadeira, é unânime. É alimentação, exercício físico, né, para você poder viver melhor, viver muito mais tempo, né, doutora? E qualidade de vida, qualidade de vida, né? É Isso isso é aí. fundamental. Perfeito. Muito bom, muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, como sempre, viu? doutora. Muito obrigado. Volte mais vezes, por Pode favor. deixar. Tá? É um prazer alerta recebê-la para o pessoal aqui. de casa, né? Pra Exatamente. cuidar. Ainda mais sendo Fiquem silencioso, né? atentos. Então, ir atrás, fazer os exames para ver se está tudo certinho. Muito bom.
Quer passar os contatos? Os Carolzinha, manda contatos ver. da doutora, o Instagram, Natália com TH, Nicolau, tá aparecendo aí na sua tela. Também tem o WhatsApp, é o 12978500565 e o e-mail também, DRA de doutora, natalianicolau@gmail.com. Obrigada, doutora. Obrigado novamente, viu, doutora? Obrigada.